matéria do E-Investidor, do Estadão, cujo título é o seguinte: moeda digital do Banco Central pode acabar com seu sigilo bancário e aumentar o controle do governo, infelizmente traz uma série de informações falsas sobre a Drex. Falsas no que tange a questões jurídicas e falsas no que tange a questões tecnológicas. E por quê? Porque a matéria, contrariamente ao que deve ser feito pelo jornalismo, que é trazer fatos, ela traz intenções. O Banco Central diz que não vai fazer isso, o Banco Central diz que não vai fazer aquilo. Ora, o que importa para nós, cidadãos, é o que está na lei e a questão técnica relativa efetivamente ao token. Nós vamos ver que a Drex é um token. Então o objetivo desse vídeo é esclarecer de fato o que está acontecendo e quais são os riscos efetivos para a liberdade e para o patrimônio dos cidadãos. Risco de controle das finanças aí. Mas vamos com calma. Primeiro vamos entender o que é a Drex. A Drex é basicamente o nosso real, só que sob outra forma de token. O problema é que o real ele tem duas formas, que é a forma em papel, que é emitida pelo Banco Central, e a chamada moeda escritural, que é emitida pelos bancos a partir do empréstimo dos depósitos à vista. A Drex, ela será emitida tanto pelo Banco Central quanto pelas instituições financeiras privadas. Quando ela for emitida pelo Banco Central, ela é chamada de real do atacado. Quando ela for emitida pelos bancos com carteira comercial, que são os responsáveis por emissão da moeda escritural, ela será chamada de real do varejo. Então é muito simples, o dinheiro tem duas formas. A ideia da Drex é usar o token como uma nova forma para o dinheiro. Questão técnica importante: por que transformar uma moeda, usar o token para representar uma moeda, se já existe o registro digital, se nós já temos um sistema como o Pix, por exemplo? Por causa da possibilidade de programar o uso do dinheiro. Tokens são ativos de uso programável. É por isso que nós temos uma série de produtos, por exemplo, no âmbito das finanças descentralizadas, que, segundo o coordenador do projeto Drex, Fábio Araújo, é a inspiração para a Drex. Inspiração não porque eles querem criar uma moeda descentralizada, não. Os produtos que são criados a partir dessa possibilidade de programação dos ativos, uma vez que tokens são criados por smart contracts, que além de criar os tokens, também governam todo o processo de transferência. Caso você queira entender isso mais aprofundado, basta fazer o nosso curso sobre programação de smart contracts e também a parte jurídica. Bem, mas o fato que importa para nós é que só existe Drex graças à possibilidade de programação do uso do dinheiro. Então veja, essa questão da programabilidade ainda não foi definida. Isso está para ser definido no projeto de lei complementar. E por que projeto de lei complementar? Porque o Banco Central hoje não pode emitir moeda em formato digital a teor do inciso 1º do artigo 10º da Lei 4.595/64, lei com status de lei complementar que regulamenta o sistema financeiro nacional. Então esse projeto visa o quê? Em seu artigo 2º, alterar o inciso 1º do artigo 10º dessa lei que eu acabei de falar, para possibilitar que o Banco Central emita moeda em formato digital. Essa moeda em formato digital é justamente o chamado real do atacado. Quando o Banco Central emite papel moeda, ele gera um passivo para ele, passivo contábil. Quando os bancos privados emitem moeda, eles geram um passivo para eles também. Detalhes sobre isso no nosso livro Guia Jurídico da Tokenização. Mas qualquer economista sabe muito bem sobre o que eu estou falando. Então veja, dizer que não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, é uma mera especulação, uma vez que temos um projeto de lei ainda em tramitação. E veja o que diz o artigo 3º do projeto de lei, de autoria da senadora Soraya Tronic, que hoje está sendo relatado, veja bem, por um senador bolsonarista. Isso aqui não tem nada a ver com questão política. Tem um senador bolsonarista que apoia a Drex, que está relatando esse projeto. Então é muito importante nós diferenciarmos aquilo que é de interesse do nosso interesse como sociedade civil daquilo que é essa discussão aí que nós temos no Brasil hoje, meramente política. Esse projeto começou no governo Bolsonaro e agora está sendo apoiado também pelo governo Lula. Mas isso é outra questão. Mas veja que eu disse aqui o artigo 3º do projeto: o Banco Central do Brasil regulamentará a programabilidade da moeda digital soberana. Ou seja, o projeto de lei complementar está dando todos os poderes para que o Banco Central regulamente a programabilidade da Drex. O que é a programabilidade da Drex? É justamente o uso do dinheiro. E quais são os limites? Limites inespecíficos de natureza principiológica, que nós, como advogados, sabemos
que são insuficientes quando se trata de preservar direitos e garantias fundamentais. Então, essa matéria do Estadão, infelizmente, foi uma matéria infeliz, porque não se atentou para a tramitação de um projeto de lei complementar. E aí traz uma série de especulações. Então o que nós precisamos efetivamente é discutir os limites da programabilidade da DREX. Não se trata de ser contra ou a favor. Tudo vai depender de saber como que ela será programada. E é justamente isso que não se está se discutindo. Então tem uma série de campanhas de marketing dizendo a DREX é isso, a DREX é aquilo, mas qual que é o principal? A DREX não é nem boa nem ruim, ela vai depender de como ela for feita. Então há sim risco de controle, uma vez que há um projeto de lei hoje relatado, inclusive por um senador bolsonarista, e que certamente será aprovado. E aí eu pergunto para você, o que garante hoje liberdade e patrimônio ao cidadão, uma vez que temos um projeto que traz grandes ameaças para os nossos direitos e que estão sendo apoiados hoje tanto pela oposição quanto pela situação, com raríssimas exceções. Precisamos discutir efetivamente com seriedade os limites da programabilidade da DREX. Grande abraço.